Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à aula do Se Liga na Educação. Eu sou o professor Lucas Scarano e na aula de hoje, do 7º ano, a gente vai falar sobre o mercantilismo. Então vamos entender o que é esse negócio, né? Esse conceito importante da história. E para isso a gente vai trabalhar a seguinte habilidade: identificar as conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Então, por mais que eu ainda não compreenda o que seja mercantilismo, eu sei que tem a ver com conexões e tem a ver também com grandes navegações, né, com comércio de alguma maneira. Então, para a nossa aula sobre mercantilismo, nós dividimos ela em 4 partes: o que é mercantilismo, as estratégias, as políticas e as consequências, né, os resultados ali, as conexões com esse contexto do mercantilismo. E aí eu trouxe aqui 2 atividades no meio da nossa aula para a gente fazer juntos. Então vamos lá. Primeiro, o que é mercantilismo? Esse conceito ele tem a ver com um conjunto de estratégias que os estados nacionais na Europa utilizavam para acumular capital. Essas estratégias elas surgem exatamente quando os estados começam a se formar, ou a grande maioria deles, e eles começam a disputar entre si qual vai se enriquecer mais, qual vai acumular mais capital. E a pergunta é: o que é capital, afinal de contas? Capital nada mais é do que o dinheiro que eu invisto de alguma maneira e aquilo gera mais dinheiro. Então, se eu uso aquele recurso para gerar outros recursos, eu transformo o meu dinheiro em capital. E aí, no início dos estados, a gente tem o que a gente chama de acúmulo primitivo de capital, que é quando esses países vão utilizar essas estratégias para enriquecer cada vez mais. E para esses pensadores e esses reinos, o que considerava um país rico? O que era ser rico naquela época? Qual país era mais rico do que o outro? Hoje em dia, o conceito de riqueza dos países é diferente daquela época. Naquela época, esse conceito estava ligado ao acúmulo de metais preciosos. Que os metais são esses? Basicamente, ouro e prata. Mas se você acumulasse também pedra preciosa, como diamante, também poderia ser acrescentado ali na riqueza. Então, ouro e prata eram, melhor dizendo, os elementos que definiam a riqueza ou não de um país. Então, quanto mais ouro e mais prata você tivesse, mais rico você seria. Então, o mercantilismo são estratégias para acumular esse metal precioso. Aquela época, e até alguns anos atrás, o dinheiro estava ligado a essa quantidade de ouro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o dinheiro, a riqueza, está ligado muito mais ao trabalho, a tudo que se produz e comercializa e troca, do que necessariamente a esses produtos, do que a esse material, tá bom? Esse conjunto de estratégias, eles surgem ali por volta do século XV até o século XVIII, que é a ideia de equilibrar as contas públicas. Os estados precisavam criar essas estratégias para que não tivesse prejuízo, tá bom? Então, entendido o que é mercantilismo, eu trouxe uma pequena atividade para a gente pensar. O conceito de capital é algo que está no nosso cotidiano e nem nos damos conta. Sobre isso, responda. Letra A. Qual que é a diferença entre capital e dinheiro? Aqui a gente já falou, Dinheiro é quando eu pego a moeda, ou o papel moeda hoje em dia, e troco em um produto ali e consumo aquele produto. Beleza, é o dinheiro. O capital é quando eu pego esse dinheiro e invisto em alguma coisa que vai me render mais dinheiro ainda, tá bom? Então, qualquer coisa que faça isso, transforma o dinheiro em capital. Segundo, qual a relação entre capital e capitalismo? O nome ali já indica,
o capitalismo, ele é um sistema político e econômico baseado no acúmulo de capital. Ou seja, esse sistema em que a gente vive hoje em dia, ele é baseado em quanto mais capital eu acumular, mais dinheiro eu tiver, mais rico eu serei, né? Então, é a lógica com base nisso. Tanto que a gente sempre vive falando em poupança, em investir, em renda. Então, todas essas palavras aí, elas estão conectadas à ideia do capital e por trás do capitalismo. Então, no capitalismo, quem tiver mais dinheiro vai se sobressair, né, podendo investir, quem tiver pouco não vai investir, tá? E até uma crítica que a gente faz, né? A pessoa que tem pouco dinheiro, como é que ela vai investir? Às vezes não é possível, às vezes ela vai investir muito pouco, né, para acumular ali um pouco mais de capital. E às vezes aquele dinheiro, transformar ele em capital é mais complicado, é mais difícil, porque a pessoa precisa sobreviver em cima disso, tá bom? Então, feita a atividade, vamos pensar então, já que o mercantilismo são estratégias, vamos ver quais foram essas estratégias, tá? Então, cada país adotou uma estratégia diferente, e aí eu sintetizei essas estratégias em algumas mais utilizadas. Então, por exemplo, a primeira estratégia é o metalismo. É a estratégia mais básica do mercantilismo, que é você acumular ouro extraindo ouro de algum lugar, né? Então, você vai extrair da mina, dos rios, então você vai extrair o ouro e a prata de algum lugar. Esse é o chamado metalismo. Então, quanto mais metal se acumular, melhor. Segunda, essa estratégia é também chamada de bulionismo. É o mesmo nome para a estratégia. Segunda, balança comercial favorável. A gente fala em balança comercial, imagina aquelas balanças mais antigas, né, que a gente vê até naqueles desenhos de Libra, né, que são dois pratos, né, que eles se equilibram, e você precisa saber que se o peso daquilo é igual. A balança comercial é essa representação. Então pensa que de um lado ela pende, né, quando ela está favorável, quer dizer que você está vendendo mais do que comprando. Então um lado vai ficar mais pesado, então você está vendendo mais. Ou desfavorável é quando o outro lado, né, está pesando mais, ou seja, você está comprando mais do que vendendo. Esses dois extremos, você precisa equilibrar para que não haja nem um grande problema e você também não acabe não acumulando demais, porque não tem como fazer esse acúmulo exageradamente sem gastar, tá bom? Então, balança comercial favorável é quando você tende a gastar menos e ter mais dinheiro, ficar no positivo, digamos assim. O que é muito complicado para uma nação, porque a nação precisa investir, né, em vários setores, gastar esse dinheiro, né, para ter o retorno depois. Então, as estratégias que cada país vai adotar é para fazer com que essa balança comercial fique quase sempre favorável, o máximo que der, tá bom? E quando ela estiver desfavorável, mude a estratégia para outras maneiras. O terceiro tipo de estratégia a gente chama de mercantilismo comercial ou marítimo, que é o seguinte: para você lucrar, você precisa comercializar. E aí, para fazer o comércio, você precisa de navios, porque basicamente se comprava os produtos em outros países. Então tinha que sair lá dos países e ir para outro lugar fazer o comércio. E de onde que saía, para onde que ia? Os países que faziam essa estratégia eram, por exemplo, a Inglaterra, a França também chegava a adotar, a Espanha, que é ir lá nas Índias, né, na Ásia, buscar especiarias, por exemplo, e comercializar na Europa a um preço muito mais alto. Especiarias, só relembrando, são aqueles temperos, perfumes, que eram bastante caros naquela época, porque eram raros, né? Só encontrava ali na região das Índias, que hoje a gente chama de Ásia. E o último é o colonialismo. O colonialismo tem a ver, inclusive, com a nossa história. Por quê? É a partir dessa estratégia que os portugueses, espanhóis vêm parar aqui na América. O que é o colonialismo? É você chegar num território novo,
colonizar aquele território, mesmo que já tenha gente lá, e você dominar aquele território ali, falando que é seu, e você explora o território da forma como você quiser. Esse é o colonialismo. Espanhóis, portugueses e ingleses fizeram isso na América em grande quantidade. Os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis do lado, né, nos países próximos ao nosso, e a Inglaterra ali na região dos Estados Unidos e do Canadá. Então eles tiveram essas estratégias de colonizar e explorar o máximo de riqueza possível, tá bom? E aí vamos entender as políticas adotadas por cada um desses países. É claro que essas políticas, elas misturam várias dessas estratégias. No caso da Inglaterra, eles focaram no comércio marítimo. Então, pegavam lá seus navios, iam para as Índias, né, comprar especiarias e tal, e levar de volta para a Europa. Essa estratégia deu origem a duas medidas importantes na Inglaterra, que a primeira era a criação da Companhia das Índias Orientais, que basicamente era uma empresa, né, que fazia o comércio. Então era uma empresa do Estado que ia lá na Ásia pegar os produtos, voltar para a Europa, vendia a um preço muito mais caro. Então tinha uma empresa que tinha esse monopólio, né, podia fazer esse comércio à vontade. Segunda coisa, as cartas de corso. O que é a carta de corso? A Rainha Elizabeth, né, lá na Inglaterra, ela criou esse documento dizendo o seguinte: quem tiver o documento vai ter a permissão de, nos mares, poder parar navios estrangeiros, inclusive, em muitos casos, saquear esses navios, né, e essa riqueza iria para a coroa inglesa. Então a carta de corso era uma permissão que o navio tinha de parar outro navio e pegar as riquezas daquele outro navio. E geralmente isso era feito com os navios espanhóis, né, que saíam aqui na América abarrotados de ouro, né, iam para a Europa, e muitas vezes ali eles eram parados pelos corsários, que eram aqueles que tinham a carta de corso. Entretanto, você tinha também umas pessoas que não tinham a carta, mas também faziam essa mesma estratégia, que eram os piratas. Os piratas nada mais são do que marinheiros que assaltavam e roubavam os navios estrangeiros, né, e esse dinheiro ficava para eles. A diferença é que a carta de corso permitia os corsários fazerem isso legalmente, enquanto os piratas eram criminosos. A outra política mercantilista da França já é um pouco diferente. A França adotou o colbertismo. Colbert era um ministro da economia francês e ele utilizou ali uma estratégia diferente, que era a seguinte: ele preferiu investir muito mais em manufaturas. O que é as manufaturas? É como se fossem espaços onde as pessoas trabalhariam ali naqueles espaços produzindo em grande quantidade. Não eram máquinas a vapor, nem nada disso, mas eles produziam ali em grande quantidade os produtos. Então a França tentou investir nessas manufaturas, né, para eles produzirem mais e poderem vender os seus produtos para fora. Segunda coisa, diminuição das taxas alfandegárias. Os produtos que eram importados ou exportados tinham uma diminuição nessa taxa, fazendo assim com que o mercado da França se sobressaísse com relação aos demais. E último, aumento das exportações. Então, quando você diminui a taxa na alfândega, né, na saída do país, você favorece as exportações. Então, os franceses passaram a exportar muito mais naquele período do que antes, porque foi a estratégia que ele utilizou para melhorar a economia francesa. Então, o Colbert foi um grande estrategista nesse sentido para os franceses. A Espanha, ela adotou a medida do colonialismo, né? Então ela também financiava viagens marítimas, tá? A Espanha também fazia comércio com as Índias, e aí o que acontece provavelmente vocês vão lembrar aí das aulas do sexto, sétimo ano, do sexto ano, perdão, em que a gente está falando um pouco sobre o descobrimento da América, né?
Na América, os espanhóis chegam aqui dominando o território. Mas o importante não é nem isso necessariamente. É dizer o seguinte: quem veio para cá a mando dos espanhóis, né, a mando da Espanha, foi o Cristóvão Colombo. Entretanto, o Cristóvão Colombo ele não era espanhol. Ele era genovês, ou seja, ele era de Gênova. E naquele lugar onde ele vivia, o príncipe de lá não quis investir nessas viagens. Tanto que o Cristóvão Colombo chegou aí em Portugal, também não aceitaram, e chegou aí lá na Espanha, e os reis da Espanha falaram: beleza, nós vamos investir, vamos ver o que dá, né? Você quer navios, então a gente vai dar a você esses navios, e aí você vai seguir a sua aventura. Entretanto, a riqueza que você adquire lá, parte dessa riqueza vai ficar para a coroa espanhola. Então, o Cristóvão Colombo aceitou, né, essa empreitada, né, ou melhor, os espanhóis aceitaram o desafio do Cristóvão Colombo e ele chegou até que a América, né, lembrando que quando ele chega que ele não sabia que ele estava na América, mas ele achou que estava num território que ainda poderia ser bastante explorado, tá bom? Que tinha bastante ouro e prata. Então eles passam a explorar essa matéria-prima desde o início. É por isso que eles vão abarrotados de ouro para a Europa, né, e acabam sendo, inclusive, vítimas da pirataria ali dos ingleses. Portugal também adotou uma estratégia muito próxima dos espanhóis. A estratégia é que eles financiaram as viagens marítimas, também faziam comércio com as Índias, e quando os espanhóis chegaram aqui na América, os portugueses também queriam esse novo território, já que eram dois países pioneiros nas viagens a longa distância. E aí, para entrar no acordo, eles fizeram o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Gente, tratado e acordo, eles sempre têm o nome do lugar onde eles foram feitos. Então, o Tratado de Tordesilhas foi feito na cidade de Tordesilhas. Esse tratado dizia o seguinte: olha, todas as novas conquistas dos países de Portugal e Espanha, né, o determinado espaço a leste vai ficar com Portugal, a oeste vai ficar com a Espanha. Então acaba que a Espanha fica com a grande parte da América e Portugal teria ficado só com uma pequena parte, já que eles não sabiam o tamanho do território que eles tinham encontrado, tá bom? Mas com o passar do tempo, né, as fronteiras foram mudando, se modificando, e acabou que o Brasil cresceu, né, e a América espanhola acabou diminuindo no decorrer da história. Quando a gente tem, então, Portugal aqui na América, a gente diz que o território que eles descobriram, que eles colonizaram, era o território da América Portuguesa. Então, anotem o seguinte: a América Portuguesa é sinônimo de Brasil colonial. Só que como o Brasil não existia ainda, era tudo de Portugal, a gente chama hoje em dia de América Portuguesa. Ok? Então, pensando nisso, algumas consequências desse movimento, né, do mercantilismo. A descoberta da América, né, através das estratégias, a América acabou sendo descoberta. Um enriquecimento das nações europeias, então os países europeus se enriqueceram bastante nesse período devido ao acúmulo de ouro. O fortalecimento do poder dos reis, os reis ficaram bastante poderosos nesse período, concentrando muito poder, e aí a gente tem também um conceito de absolutismo, que é essa concentração absoluta do poder nas suas mãos. E por último, o crescimento da burguesia. É nesse período que a burguesia cresce bastante e acaba se tornando um grupo dominante, né, em parceria junto com o rei. O rei, em parceria com esses burgueses, os burgueses dão dinheiro para o rei, né, a financiar suas viagens, financiar seu exército. Em contrapartida, o rei dá benefícios para essa burguesia. E aí a nobreza ela começa a perder força devido a essa lógica entre o rei e a burguesia, ok? Para a gente finalizar então a nossa aula, eu trouxe uma segunda atividade, que é o seguinte. Na aula anterior, na primeira aula, nós falamos sobre estados nacionais. Qual é a relação que podemos estabelecer entre os estados nacionais e o mercantilismo? Simples, né? Com as estratégias, os estados nacionais se enriqueceram.
Então, o enriquecimento dos estados nacionais só acontece por conta do mercantilismo, ok? Então, estudante, a gente estudou esses 4 tópicos de mercantilismo. Desejo que você estude mais em casa e aprenda cada vez mais sobre esse conteúdo e outros tantos de história. Essas foram as nossas referências. Desejo a você bons estudos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!